resenha. Oi. A notícia de hoje é sobre o julgamento, obviamente, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e os réus no STF. Ontem, o ministro Fux ficou 12 horas votando. Quase 13. O que eu fiz de uma forma aqui para a turma entender, e graças a Deus a gente tem a competência de vocês, todos, porque a gente ainda precisa do voto da Carmen Lúcia, Sim. que será às 14 horas. Perfeito. Começa às 14. Começa às 14 horas e pode durar como durou do Fux, umas 12 horas. 9 horas, aí por aí vai. E ainda do Zanin. Mas, para a gente ver o voto que ele deu a favor do Bolsonaro, de 12 horas, eu compilei 1 minuto para nossa audiência entender. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos Pensei lá. que você fosse passar 12. Todos esses elementos conduzem à inescapável conclusão de que não há provas suficientes para imputar ao réu Jair Messias Bolsonaro os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, 359, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, artigo 163, parágrafo 1 do CP, e deterioração de patrimônio tombado, artigo 62.1 da Lei Ambiental 9605. Resta, então, a imputação do delito de organização criminosa, com relação ao qual já esclareci nas premissas teóricas que a existência de um suposto plano criminoso, suposto, não basta para sua caracterização, vale dizer, para a caracterização da organização criminosa. É ônus do Ministério Público demonstrar que os membros da alegada organização estruturada, permanente e estável devem colaborar com unidade de desígnios para a prática de uma série indeterminada de delitos. Nada disso restou demonstrado nos autos, conforme exaustivamente exposto. Por isso que julgo improcedente a pretensão acusatória em relação ao réu Jair Messias Bolsonaro, com base no artigo 386, inciso 7º do Código de Processo Penal. Boa. Vocês sabem que eu vendo o ministro Fux, algo que eu nem presto muita atenção no que ele fala. O cabelo é lindo. O cabelo dele é muito lindo. O cabelo desse homem é uma coisa. Tem um vídeo que a turma brincou colocando laque coisa nele. maravilhosa. Não sei se tá no time. Você tem, Bernardão, aquele vídeo? É impressionante. Você sabe que viraliza muito, né? E daí? Fux. E daí? E daí que ele carimbou, né, Gani? Ele carimbou o voto a favor do Jair Messias Bolsonaro. Muda alguma coisa na história do que a gente falou? Olha, eu acredito que abre um precedente para um questionamento futuro. Por quê, Zuzu? Porque trouxe uma divergência, então mostra uma fragilidade institucional da decisão e uma divergência no mérito. Aliás, divergência na forma e no mérito, porque ele fez um questionamento de como este processo tem sido conduzido, apontou falhas graves, que deveria ir lá para a primeira instância, e no mérito também. Então, mas aí são aqueles que foi do Lula, os embargos infringentes. Mas aí tem que ser mais um voto, né? Então, não basta um só. Então, tem que ter mais de um nessa turma para ir para. Mas aí o Supremo tem que acatar também. Aí tem que acatar. O advogado. Porque é o seguinte, se tem essa discussão, tem um negócio chamado embargos infringentes, que foi do Lula. Certo. O Lula teve isso, foi para plenário também no Lula. Aí é o seguinte, tem que ter. Já teve um voto contrário e é o voto no mérito. Não é pela pena. Sim, no mérito. Tá inocente. Tá errado. Veio pelo menos eu acho que pelo menos acho que uns dois, né? E o Supremo tem que acolher o advogado que vai pedir. Provavelmente o advogado do Bolsonaro vai pedir os embargos. Mas além dos embargos, Emílio, existe a possibilidade disso endossar o discurso pela anistia e um projeto de lei pela anistia. Mas isso é outra coisa. Não, mas isso acaba tendo impacto no meio político, porque ele trouxe elementos técnicos jurídicos para a absolvição do Jair Bolsonaro. Então este é o ponto. Então é claro que isso acaba contaminando também positivamente o ambiente político. Além do que... Por que ele condenou o Cid? Porque ele entende que no Cid houve
a tentativa de golpe. Houve o início de uma ação. Mas quem era o chefe do CID? Não, mas aí que tá. Ele não coloca... Não há uma prova material, não há uma prova material, Emílio, de que o Jair Bolsonaro era o mentor intelectual e o chefe do CID. Não, mas a pergunta do Emílio, não, que é ele é o chefe do Brasil, mas... é tipo assim, ó, quem é o chefe? Então vamos lá, você comete um crime, o Emílio tem que ser responsabilizado? Claro que não. Não, mas você... Por quê? Porque você está colocando palavra na minha boca. Não. Pergunta que o Emílio eu estou respondendo com uma lógica. Se você cometer um crime, o Emílio é o seu chefe. Não necessariamente ele vai ser responsabilizado. Não. A pergunta então, quer dizer, quem é o chefe do cara? O chefe é o Jair Bolsonaro. O chefe do CID era o Jair Bolsonaro. Mas isso não significa necessariamente que ele seja um mentor intelectual. O CID era o cara que vinha. O Bolsonaro esteve aqui umas 2, 3 vezes. Sim. O CID vinha aqui antes, ele vinha com aquela equipe para olhar fazer segurança. A segurança, né? Isso. Ele era um cara que estava sempre ao lado do Bolsonaro. O que eles estão falando é que o CID bolou um golpe? O que ele fala é o seguinte: o CID e o Braga Neto, vice de Jair Bolsonaro, bolaram o tal do punhal verde e amarelo, que significava até o assassinato de autoridades, né? Do próprio Alexandre de Moraes, do presidente Lula e do vice, né? O ponto aí é que houve, no entendimento do Fux, o início da tentativa, porque houve um monitoramento de autoridades e também houve o financiamento. Teve aquela mala lá de 100 mil reais, né, para executar a ação. Mas não há, Gueré, uma ligação concreta que prove que o Jair Bolsonaro foi o mentor deste plano e ele simplesmente seguiu as ordens. Então, por isso que ele entrou no crime de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e o Bolsonaro não. O que o Moraes liga ao Bolsonaro, ele fala, não, mas o Bolsonaro estava em Orlando. Isso é o que liga ele ao dia 8 de janeiro. Não é isso? Mas não faz o menor sentido. Eu, na minha modesta opinião, Emílio, eu também acho que não faz o menor sentido, né? E aí, o fato de você ter viajado ou não, pelo contrário, porque se aquilo foi uma tentativa de golpe, de acordo com a visão do ministro Dino e do Moraes, o 8 de janeiro, você precisaria de alguém para assumir a liderança dali. Como é que alguém vai assumir a liderança estando em Orlando? Não faz sentido. Então, mas esse voto do Fux, esse que durou 12 horas, ele... Pelo que eu percebi, ele mostra muito mais o que estava de errado no processo. Exatamente. É muito mais do que... Foi uma aula ali que ele deu. Sim. Ele deu uma aula ali. Foi bem. O que fizeram de errado... O que compete à justiça. Nesse processo, né? E teve um ponto que eu achei muito interessante, que o voto dele, primeiro ele começa da teoria do direito e depois ele vai para a prática, né? Aliando ali a teoria com a prática. E aí ele vai... de réu a réu, ou seja, 8 réus, 5 crimes. Por isso que demorou muito. Mas ele individualizou. Sim. Porque ele pegou cada um e destrinchou. Então, assim, foi um voto, assim, do ponto de vista técnico, você concorde ou não? Foi brilhante. O próprio Piperno, meu colega de 3 em 1, né, que discorda da posição, mas ele elogia a forma que o Fux deu o voto, a erudição do Fux. Pelo que eu entendi, ele é uma crítica muito mais a quem fez a acusação e falou, você entrou no caminho errado, você não sabe como funciona o jogo e por isso eu não posso nem avaliar. Então ele não falou assim, o cara é culpado ou não. Falou, olha, esse negócio você fez errado, aqui não é o mérito, você tinha que fazer de outro jeito, e aí meio que foi o que aconteceu. Exatamente. Então, mas é o que sempre, qualquer advogado que teve aqui fala que isso tudo é muito frágil, né? Tanto é que a imprensa está forçando a barra, todo mundo forçando muito a barra para condenar e esquecer, tirar do jogo. Porque é uma costura ali de um roteiro, como se fosse um roteiro de cinema, que tudo vai se encaixando. Mas no direito você precisa de elementos concretos, de provas materiais. Não basta simplesmente um exercício de imaginação para ligar um fato ao outro, que é o que o Fux fala, né? Você precisa da prova material. E é aí que está a fragilidade do processo. E essa delação do CID também é bem zoada, né? Zoada. Puta negócio zoado. Voltou. Muito bem, mas isso não cabe a gente, cabe ao STF. Sim. Daqui a pouco teremos às 2 da tarde o voto da ministra da e depois o Zanin, que também vai votar.
Vamos certo? aguardar. É isso. Tem ainda uma longa jornada, lembrando que até o dia 12, até sexta-feira, a gente traz as informações. E hoje, daqui a pouco, o Mota vai falar sobre isso. Aliás, cadê o Bolsonaro, né? Muita gente está perguntando onde ele está na casa dele, obviamente, e temos imagens do Jair. O Bolsonaro só fica na varanda. Na varanda, posso mostrar um quintalzinho. pouco? Põe lá o Bolsonaro. Vamos mostrar onde está o Bolsonaro nesse momento. Tem uma imagem que é da Folha de São Paulo, do Estadão, e a turma está na frente. Obviamente, a imprensa fica na frente da casa do Jair, para pegar alguma exclusiva ou ver como é que ele está se comportando. Estão pegando a imagem, daqui a pouco ela deve chegar, tá? Então tá bom, daqui a pouco a gente mostra a imagem, não tem problema. Vamos para outro assunto então, enquanto a gente não acha o Bolsonaro? Acho que não acharam o Bolsonaro. Não, né? Não sei. É horrível não quando tenho, você... Não, sim, foi combinado, mas... O cara tá na casa dele. É? Era 9. Ah, tá bom, não tem problema. Vamos ao seguinte, vamos falar do assunto do momento, que é muito triste, cara. Como todo mundo ficou... Esse foi pesado. Foi muito pesado, né? O ativista conservador, o Charlie Kirk, conhecido, aliado do Donald Trump, foi baleado fatalmente durante um evento na Universidade de Utah. O Kirk tinha 31 anos, Emílio, e ele era uma figura influente na direita americana. Essas são as imagens que são terríveis. Lembrando que ele fazia, né, parte de uma organização que é o Turning Point USA. E aí você me pergunta o que era essa organização, né, Gani? Ele ia nas escolas e ele tinha uma iniciativa que eu acho fantástica, que era através do debate. Muito bom. Sabe aquele, o gordinho lá que viralizou na internet? Sim. Ele fazia exatamente isso, Emílio. Ele pegava as pessoas que não concordavam com ele e debatia para ter a outra opinião. Fez isso com a turma que gostava do Hamas, para os progressistas. Aí é um exemplo disso, né? É, o cara bonitão, né? Tinha 2 filhos. 2 filhos, é uma pena, uma pena. A esposa. E essa era a dinâmica que funcionava dessa forma. A turma na universidade fazia a pergunta e ele, obviamente, respondia e tinha muito argumento. O que assusta, né? Agora a gente tem várias imagens do... Vocês devem ter visto, né? A gente vai preservar, né? Obviamente, a nossa audiência, porque a imagem é muito forte. Mas a gente separou alguns momentos aí. Foi no meio do discurso, né, Morgadão? Ontem você que passou pra gente também. Foi meio real time. Aí a gente está até preservando a imagem que é mais próxima. Mas, como a internet hoje, todo mundo tem uma câmera de celular, não sei se vocês viram, pegaram uma imagem do cara comemorando? Você viu o cara comemorando? Tem o cara comemorando, também a gente separou. Que nojo. Mas eu gostaria de mostrar a imagem lá de cima do telhado. Do telhado? Do telhado. Muito parecido com o Donald Trump, né? Quando tomou aquele tiro que passou perto. A gente tem a imagem do telhado, que é, ó o atirador lá. Conseguiram pegar uma imagem, que é o atirador. E tem também uma outra perspectiva que a gente separou aqui. Que coisa, hein, meu? Ó, presta atenção agora vai circular a imagem, Emílio, que é de um outro ângulo e mostra o atirador. Vocês acompanharam quando pegaram também um suspeito? O que eu fiquei sabendo é que a polícia já tem a imagem da pessoa que atirou, mas ainda não reconheceu, não há o reconhecimento do atirador. É isso que eu vi hoje pela manhã. Mas também... Ainda não pegaram, o FBI está numa investigação, o suspeito estava de roupa preta e boné, tem a imagem dele. Ontem... Só que não reconheceu o atirador, né? O assassino. Ontem o FBI deteve um senhor, né? Tem a imagem também. Mas... Essa imagem do telhado também não sei se isso aí é... Né? Não sei se faz meio sentido isso aí. Estão falando. É que a internet... esse velho aí não tem nada a ver. Nada a ver. Pegaram errado. Pegaram o velho errado. O velho só se ferra, né? Já é velho. Já é um puta de um velho. Ó. Já não tem cabelo. Estado, não enxerga. É o lança-leite. Ele entrou no fim da fila sem saber o que era. Isso assusta, Morgadão, é o que você falou. Isso aí tava um estudante, né? Tá comemorando o tiro no Kirk, que a gente fica muito assustado. Você sabe que a turma produz muito conteúdo e essas universidades, né, Gani, progressistas, né, pró-Hamas nos Estados Unidos, você vê que aí são valores completamente distorcidos. Fizeram um vídeo seguinte, perguntando o que acharam da morte dele lá nos Estados Unidos, e a gente separou aqui também, aquele que a turma faz em TikTok, e acreditem, a turma lá, né, assusta, viu, Emílio? Como que essa juventude aí não tem coração, tá perdida. É óbvio, né, que os progressistas não concordavam com o conservadorismo do Kirk, que era muito alinhado ao Donald Trump. Então a gente falou que ajudou, inclusive, a eleger, né? E ele... tipo um Nicolas lá. Uma espécie de Nicolas. E eu achei interessante também
que entre esses debates, ele era um cara que falava muito das guerras. E ele falava até do Brasil. Você já viu ele falando do Brasil? Vi, ele fala que o Brasil é um país corrupto, fala bem mal do Brasil. Ele dá uma puta queimada no Brasil. Desce a lenha no Brasil. Fala mal que o Brasil, há 20 anos, o Brasil... Falou a verdade, né? Tá lá, ó. O Brasil é um país corrupto, um país quebrado, é um país que não cresceu nada em 20 anos. Errado o não tá. PIB é cerca de $1 trilhão, é um país focado em recursos naturais e ele tem um grande problema para crescer na sua própria indústria. 1,6 trilhões. Ouvi verdades. Ouviu verdades? Ele, inclusive, defensor da liberdade, também criticou a história do Bolsonaro recente, né, nas entrevistas. Então, era um cara muito ativo. Para quem gosta desse jornalismo opinativo aqui da Jovem Pan, dessa turma que a gente conhece, ele era o cara que era referência para todo mundo, né? Mas ele não é jornalista? certeza, né? Não, para quem gosta do jornalista, ele era jornalista no sentido... Ele é um ativista, né? É um ativista de direita. Ele tinha um programa muito grande, um podcast, muito parecido. Podcast. Então ele uma lógica muito afiada, né? Sempre embasado em dados, muito bom. O podcast dele era um dos mais assistidos, o cara mais seguido na rede social dos conservadores. Tipo aquele... Posso mostrar um exemplo? Um Paulo Figueiredo, um Constantino. Tipo ele tá nessa linha. Independente. Muitos falavam que ele tinha uma chance gigantesca na política americana. Sim. Também ele teve influência com o J.D. Vance. Foi ele que colocou o J.D. Vance. Ele, né? Não, mas a influência dele. Agora, o que ocorre lá nas universidades mas se você americanas... olhar Estados Unidos, né? Quantos presidentes foram alvejados? Pelo menos uns 4. Uns 5. Morreram 4. Sofreram atentado. 8 atentados e morreram 4 presidentes com... o problema... brincadeira esta fera. É uma história triste. Vou fazer um break rapidinho. O Delari pediu, eu vou fazer. Mas é uma imagem aí da família do... É muito triste. É muito triste. Muito bem. Eu vou fazer o break agora do Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho. Baizuba. Você falou mais uma? Eu falei Baizuba. Vocês querem Baizuba? Olha quem chegou. O Javali. O Javali Maluco. O Javali Maluco nesse momento. A audiência bombando agora. Estamos na frente de todas as emissoras Javali. O Javali comemorando a audiência. E o dólar, professor? Como está o dólar? O dólar, nesse momento, está em queda, meu querido Alan. 0,49%, sendo negociado aos R$5,38. Boa! 5,38. É 137. É isso aí. Muito obrigado, Javali. Senta, Pode Javali, sentar no seu lugar. É isso aí. Senta ali, Javali. Tudo bem, Javali? Como é que está? Fantasia confortável ou não? Tudo bem, pra respirar um pouco. Tá tudo bem, né? Eu queria saber lá se no julgamento os caras no almoço, se eles levam marmita e comem tudo junto. Será que eles pegam uma feijoada? Sem questionamento aí. Meio asmático o nosso Javali. O que mais, Uzi? Eu fiz de verdade, o tributo ao Kirk aqui, né? Sim. Eu tenho só um depoimento também, agora só para dar uma atualizada, bem recente no Congresso americano, a turma fez 1 minuto de silêncio, né? Mas adivinhem, os progressistas vaiaram e não respeitaram. Nojento. Chega a ser assustador quando você vê um cara comemorando. Não sei se daqui a pouco a gente coloca a imagem no Congresso. Pode falar. Não, e Zuzu, a lavagem cerebral nas universidades norte-americanas não é brincadeira. Tá? Porque isso não vem de agora. Você tem um livro de uma jornalista baseado em fatos, né? Então, o que a Powers, né? Que é Keisha Powers, ela levanta uma série de eventos e mostra como que conservadores não conseguem palestrar em universidades norte-americanas. Várias palestras canceladas, porque o pessoal começa a fazer protesto. E a universidade, né, Sami, é o lugar da divergência por excelência, né? Do livre debate, do livre pensamento, do contraditório, do respeito. De não ter preconceito, de você poder falar e testar hipóteses. Exatamente. Tem que ser... A base da ciência, inclusive, é a dúvida. É você duvidar, é o ceticismo. E
é ruim quando você vê uma espécie de ideologia e que não pode ser questionada. E aí ela mostra, né? Então isso é um resultado já de anos de lavagem cerebral. A imagem do Congresso, olha lá, nos Estados Unidos, os progressistas lá pediram se conseguir colocar o som. Wait a minute. The House will be in order. The House will be in order. What purpose does the gentlelady from Colorado run? The House will be in order. Casa precisa de ordem, né, Morgadão? Pediram um minuto de silêncio pro Kirk, mas adivinhem, a turma vaiou e não respeitou. Que coisa horrorosa. O Donald Trump falou também, né? Teve o pronunciamento do Donald Trump, viralizou muito. E ele era muito alinhado, né? Principalmente por causa dos jovens, né? Ontem você me trouxe a informação, inclusive. Esse é o Donald Trump. Sabe o que está acontecendo? O que está acontecendo é o seguinte: rede social tira a humanidade. É verdade. Então as pessoas da rede social, você pode ver, rede social, o cara escracha o outro, é um canalha, não sei o quê. E tira a humanidade. E quanto mais rede social, quanto mais a gente estiver consumindo rede social, vai ser isso aí. Isso é retrato de rede social. Olha. É tudo, não tem humanidade, não se vê, não... Pessoalmente, ninguém faz isso. Aí. A rede social vai deixando você um cara meio desumano, mas posso fazer uma maquininha, meio com a maquininha. Você realimenta, né? Existe um processo de realimentação dessa desumanidade. Né? E aí chega uma hora que você não percebe. As pessoas nem percebem mais que elas estão sendo tão escrotas. Um escroto com o outro, um comprando uma ideia. É um escroto com o outro é escroto também. É tudo escroto. Porque você fica desumano. E chega via de fatos. A gente mostrou o que aconteceu no Nepal, foi iniciado pela rede social. Mas você viu o discurso do moleque? Você viu? Eu me assustei. Meu Deus do céu. Eu me assustei. Ele é muito Quantos jovem, anos que né? ele tem? O discurso, não sei, ele é muito jovem. Meu Deus, cara. Eu me assustei com esse discurso. Por que você se assustou? Por quê, porra? Pela liberdade? Não, só pelo assustador. Vamos, Dedê. Vamos. O que é? Tem um break? O que é? Estados Unidos? Estamos no break ainda? Estamos. Sim. Então tá. Então daqui a pouquinho uma presença neste programa. Fique ligado. É isso aí. O que tem no discurso dele, do menino que está falando do Nepal, né? Que o Nepal pegou... Isso. Horrível. O que tem no discurso que você viu, Morgadão? Que você achou assustador? O modo dele discursar, você não viu? Vi, com medo. Força, sim, também. Bom, só para falar então, pra gente... Daqui a pouco a gente tem o Mota aqui, que vai discutir, obviamente, sobre todas as votações, o que vai acontecer aqui no Brasil. Muito bem.